Pessoal, hoje a gente vai trabalhar o conteúdo operações com números racionais. O objetivo da nossa aula é efetuar cálculos com números racionais em representações decimais e fracionárias. Decimais são os números com vírgula que a gente já trabalha desde o sexto ano aqui com vocês. E as frações a gente trabalhou também em aulas anteriores, porém a gente vai ver hoje outras operações, tanto com os números decimais como com os números fracionários. Para início de conversa, com apenas um clique podemos buscar receitas de qualquer alimento na internet, mas nem sempre foi assim. Tayane, quando você quer fazer alguma receita na sua casa, algum bolo, alguma coisa diferente, onde você pega a receita? Em casa a gente tem um caderninho que a gente escreve todas as receitas que a gente costuma pesquisar. Então quando a gente quer fazer, a gente vai lá e olha no caderninho. Olha no caderninho. E se não tiver no caderninho, onde você pesquisa? A gente também tem um livro de receitas, a gente também pesquisa no Google. No Google, na internet. Então a gente tem ou a internet ou então os cadernos de receita, certo? As receitas de família eram anotadas em cadernos e se tornaram verdadeiras heranças, passando de mãe para filho ao longo das décadas. Raul, lá na sua casa, tem um caderno de receita que seja da mãe, da avó, que elas guardem, que já copiou a receita lá da bisavó, depois passou para a avó, passou para a mãe? A minha avó, ela tem um caderno de receitas da Ana Maria Braga. Ai, que legal. E ela usa, sempre fácil para você? Não, a minha avó, ela deixa guardado como lembrança, porque o meu tio, ele achava que a minha avó, né, gostava muito da Ana Maria Braga. Ele comprou esse livro para ela, mas ela nem gostava assim. Quando sentimos o cheiro de uma comida que nossos avós costumavam fazer, nossos sentidos são transportados para um tempo e um lugar específico em nossas vidas. Elisa, tem alguma receita, algum cheiro de comida que faz você lembrar de alguém que a avó fazia ou alguém importante fazia para você? Tem, quando eu era pequena, minha avó fazia mingau e colocava um pouquinho de Toddy por cima. Daí minha mãe começou a fazer pra mim, sempre quando eu chegava da escola. É neste contexto de memórias afetivas que vamos explorar os conceitos sobre operações com frações utilizando as receitas tradicionais alemãs. Ana, tem uma receita assim, que vem de tradição, de uma família para outra, que fazem para você na sua casa? Sim, a receita de mocotó vem de geração em geração na minha casa. Sempre foi feito, então. Vamos continuar aqui, então, gente. Uma padaria que produz pães e doces tradicionais da culinária alemã, ela vende torta de maçã alemã e ela vende também o sonho alemão. A gente tem aqui, ó, duas fotos. A foto da torta de maçã e a foto do sonho. Mas agora, a gente vai ter aqui, ó, a receita. Tanto a receita da torta de maçã, como a receita do sonho. Aí, eu queria que vocês me dissessem o que tem igual nas duas receitas, sem ser o tipo de alimento que vai ser usado. Na parte numérica, o que vocês percebem que tem? Fração. Muito bem, fração. Então, nas receitas, normalmente, tem frações. Por que tem frações? Porque se eu arredondar tudo, por exemplo, colocar, em vez de 3/4 da xícara de açúcar, eu colocar a xícara inteira, vai ficar muito doce. Depende da receita, se for um pão, um bolo, vai demorar muito para crescer, ou o bolo, no caso, ele cai, né? O pão, ele demora muito tempo para crescer, e o bolo, ele vai cair. Então, por isso que nas receitas são usadas frações, para a gente determinar a quantia exata. Então, esse é um exemplo de uso de frações no nosso cotidiano. Então, a gente usa lá no nosso dia a dia números racionais, através das frações, para fazer até mesmo uma receita, certo? Pode ser que a gente nem se dê conta de que é uma fração, mas eu preciso entender ela para conseguir fazer.
fazer. Por exemplo, meia xícara de leite. É tranquilo para mim medir, metade da xícara é tranquilo. Mas e um terço da xícara de manteiga? Eu tenho que ter uma ideia de fração. Como assim uma ideia? Eu tenho que pensar que cada meia xícara eu vou dividir ela em 3 partes, visualmente, claro, e eu vou pegar só uma. Porque se eu colocar mais do que um terço, já vai dar errado a minha receita. Então, até mesmo as pessoas que não estudaram igual vocês aqui, elas têm ideia de fração. Porque senão nós não conseguiríamos executar uma receita de um bolo, de um sonho em casa, certo? Aí agora vem o seguinte, ó. Verifique as receitas e responda. Qual a quantidade de trigo necessária para fazer as 2 receitas? Aí vocês vão fazer para mim. Eu não quero que copie enunciado, eu só quero que faça para mim só a resposta mesmo. Qual a quantidade de trigo necessária para as 2 receitas? Prestem atenção. A sua ideia não tem que ser igual ao do seu amigo. Você vai fazer do jeito que você acha que é certo. Aí você vai me dizer como você fez e a gente vai dar início ao conteúdo, beleza? Ó, a gente tem ali 1 minuto para fazer isso. Mais que isso não, senão não dou conta de seguir com a aula, tá? Agora é 11h19, a gente espera até 11h20. Então tem que fazer, por favor. Pode fazer, Murilo. Não precisa copiar não, tá? Só quero que faça a pontinha pra mim mesmo. Vamos, Miguel, começa a fazer. Pessoal, mesmo que vocês não tenham terminado, vamos prestar atenção aqui para a gente seguir. Aí eu só queria saber, alguém pode compartilhar como fez para a gente ver? E assim, lembrando que se você errou, não tem problema. Por que eu falo que não tem problema? Porque a gente só vai ter dificuldade a partir do momento que a gente tentou. Então o erro, ele faz parte do processo da aprendizagem. É o que eu sempre falo para vocês. Façam as tarefas, mesmo que não estejam certas, você tentou. Você só vai ter dúvida a partir do momento que você tentou. Sem tentar, você não tem dúvidas para me questionar, certo? Ira, você quer falar como você fez? Eu somei os numeradores. Somente os numeradores? Sim. Quer falar, Caio? Eu igualei os numeradores, fiz o MMC e depois somei. Depois somou? Elisa, eu vi você fazendo. Como você fez? Fala pra mim, fazendo um favor. Eu fiz o MMC e aí eu multipliquei o número de dias que você falou aquele dia e aí eu somei o resultado e Perfeito. Quer falar, Heloísa? Eu dividi as frações e somei os decimais. Isso. Então veja, eu tive com 2 respostas parecidas e as outras 2 foram diferentes. Não quer dizer que todas estavam erradas. Por exemplo, a Heloísa, ela foi além. Ela dividiu, transformou em decimal para depois fazer a adição. Está certo também. Aí cabe a vocês decidirem o que vocês querem, o que vocês acham mais fácil. Vocês podem somar as frações, igual a maioria fez, ou pode transformar em decimal para depois fazer a divisão, certo?
Mas vamos ver agora então como que a gente vai fazer aqui. Vamos adicionar as quantidades de farinha de trigo. Daí eu separei, ó, 4/3 mais 3/5, ou seja, é a quantidade de farinha da primeira receita mais a quantidade de farinha da segunda receita. Podemos efetuar a adição dessas duas frações com denominadores diferentes da seguinte maneira. Primeira pergunta: eu posso somar somente os numeradores? Não, muito bem. Por que não? Porque os denominadores são diferentes. Então eu não posso somar direto. Então vamos ver o que a gente tem que fazer. A gente vai calcular o MMC dos denominadores. Então esse é o nosso primeiro passo, certo? Aqui a gente está com o MMC pronto, porém eu vou fazer com vocês para a gente fazer passo a passo juntos para ficar mais fixo na cabeça de vocês. Então vai ser 3 e 5. Por que 3 e 5? Porque os denominadores que eu tenho lá é o 3 e o 5. Eu sei que o 3 e o 5 são primos, correto? A gente já fez a tabelinha com os números primos. Como a gente sabe disso, a gente vai dividir somente por eles mesmos. Então, o 3 divide somente por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. O 5 dá para dividir por 3? Não. Então, eu vou abaixar ele. 5 divide por qual número? 5 por 5. 5 por 5 vai dar 1. O que eu faço agora? Perfeito. Eu vou multiplicar. Quanto que é 3 vezes 5? 15. Então, eu descobri que o meu MMC é 15. Agora, eu vou transformar as minhas frações em frações equivalentes, que é um jeito diferente do que a gente já tinha feito aqui em sala de aula. Como que a gente vai fazer isso? Ó, a gente vai buscar as frações equivalentes. A primeira fração que eu tinha lá era 4/3, não era? Vejam aqui, ó. Era 4/3. Eu tenho que transformar no denominador 15. Por que 15? Porque eu descobri que o MMC é 15. Por qual número eu multipliquei o 3 para dar 15? 5. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o numerador. Quanto que é 4 vezes 5? 20. Então, quando eu multipliquei por 5, eu vou ter 20, 15 avos. Ou seja, uma fração que eu faço com o denominador, eu sou obrigada a fazer com o numerador. Porque